Boa noite, amigos queridos, irmãos queridos, sejam bem-vindos mais uma vez a este momento em que os nossos corações se entrelaçam para esta atividade que é para todos nós um momento de refrigério para as nossas almas. Nós possamos mergulhar nesse clima amoroso em que já nos encontramos todos, buscando a melhor sintonia com Jesus, o Divino Amigo, com os benfeitores queridos, a fim de que possamos respirar um clima mais amoroso, mais tranquilo para as nossas almas, saindo um pouco das perturbações, desse envolvimento com o dia a dia, com as lutas, né? Ou com alguns assuntos que nos perturbam, nos tragam dificuldades. Então nós vamos agora a esse momento de prece, esse momento que vamos orar, depois refletir. Estamos aqui no canal Amador, né? O Amador Espírita, e buscaremos agora a nossa oração. Vamos agradecer a Jesus a oportunidade da noite, rogando a Ele que em sua bondade nos abençoe, nos traga a sua paz e que a harmonia sublime e bondosa emanada do seu coração amoroso nos traga alegria de viver e esperança. Ajuda-nos, Senhor, nesses momentos de enfrentamento. Livra-nos das perturbações, livra-nos dos assédios dos maus espíritos, que possamos fazer a nossa parte nos caminhos do bem e do amor, para conseguirmos conduzir-nos como o Senhor nos ensinou. Obrigado, Jesus. Envie os teus mensageiros para nos inspirar, a fim de que possamos vencer o limite estreito em que nos encontramos de interpretação, de conhecimento. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espíritos queridos. Assim seja. Então nós, agora, após a prece, vamos dar sequência ao estudo do livro Rumo Certo, né, do Espírito Emmanuel. Tem aqui uma edição da Federação Espírita Brasileira, que é um livro para todos nós acompanharmos as lições. O capítulo hoje é o capítulo 10, intitulado Ações e Reações. Então nós nos perguntamos, como é que nós agimos e como é que nós reagimos? As duas coisas são muito importantes para nós. Então vamos pensar um pouquinho para podermos agora, através do estudo, encontrarmos a nossa melhor resposta para nós mesmos, analisando e avaliando a nossa vida. O Emmanuel, então, inicia dizendo assim para nós: ante a coleção das boas ações de alguém, é forçoso que se analisem igualmente as reações diante da vida. Um outro lado do bem. Então, as nossas reações também podem ser o outro lado do bem. Agimos no bem e reagimos no bem também. São duas coisas diferentes. E nós vamos ver agora o que o Emmanuel nos sugere fazer, né, nesse convite para agirmos e reagirmos no bem. Doarás o prato substancioso a quem te bate à porta, em penúria. Mas não se te azedará o coração se o beneficiário te fere com palavras de incompreensão e desequilíbrio. Então, muitas vezes a gente faz alguma coisa, mas dependendo da maneira como a pessoa nos trata, depois de ter recebido o benefício, nós azedamos o nosso coração, especialmente com a incompreensão, né? Então, muitas vezes, como nos ensinam os Espíritos, queremos fazer a caridade do nosso jeito, e não do jeito que o outro precisa. Devemos nos lembrar que aqueles nossos amigos, nossos irmãos que nos procuram, têm as suas necessidades, que muitas vezes é exatamente na fragilidade que eles nos respondem. Damos e recebemos uma paga não muito agradável, não muito apropriada. Eu me lembro assim, de uma cena engraçada, de uma pessoa que disse que alguém sempre
ia à sua casa num determinado horário para receber um prato de comida. E um dia, essa pessoa chegou e pediu o prato de comida. E respondeu: olha, só que você, por favor, não me dê mais frango, não. Eu não aguento mais comer frango. Me dê outra coisa. E a pessoa ficou assim, sem saber o que falar, né? Ficou ali meio confusa na resposta para aquela pessoa que estava ali à frente. Mas foi lá de boa vontade, fez lá o que tinha, colocou umas coisas diferentes e deu para a pessoa, né? Então é interessante isso, né? A pessoa pode, nesse momento, ficar azeda, pode ficar ofendida, né? Com essa atitude que muitas vezes parte de quem foi beneficiado como uma exigência. Mas o que é que tem que seja uma exigência? Não há problema nenhum. Nós não exigimos também o que nós queremos quando precisamos? Mesmo que não fazemos isso verbalmente, se alguém não nos dá o que nós queremos, lá na intimidade a gente fala, puxa vida, né? Podia ter me dado tal coisa, né? Podia ter feito, podia ter mais bom gosto nas coisas que me dá, podia ter isso, podia ter aquilo. Quantas vezes isso pode passar pela nossa cabeça, pelo nosso sentimento? Mas quando fazem com a gente fica muito, né, chateado, muito perdido com relação a isso. Então o Emmanuel diz que a gente tem que tomar cuidado para não azedar o coração quando receber de volta alguma coisa que não seja legal daquilo que a gente fez, como paga daquilo que a gente fez. Ofertarás a tua própria alma a favor dos amigos, aos quais te devotas. Entretanto, se algum deles te malversa os tesouros afetivos que lhe puseste ao dispor, a abençoá-los-ás, como sempre o fizestes, conquanto nem sempre lhe possas compartilhar de imediato a intimidade ou a convivência. Então, a gente oferta o próprio coração a alguém a quem a gente se devota, e o que vem do outro lado não é a mesma coisa, né? Essa necessidade de receber o que se está dando ainda é um tanto egoísta de nossa parte. Eu faço, mas só me sinto bem se eu receber aquilo que eu estou dando. Dei afeto, quero afeto. Né? Então, nós temos que pensar um pouco, que não é bem assim. Né? Atenderás ao impositivo de auxiliar os companheiros que se te aderem aos pontos de vista. No entanto, aprenderás a respeitar os adversários e a reverenciar as qualidades edificantes que se façam portadores. É fácil conviver e receber coisas de quem pensa como a gente. Mas e aqueles que não pensam como nós? Essa mensagem está muito em moda hoje, né? Ela nunca foi tão apropriada nesse momento. Naturalmente que as pessoas pensam diferente de nós. Mesmo aqueles que concordam conosco também têm pontos de vista divergentes, que nós precisamos respeitar. Respeitar a tudo, respeitar a todos. Porque esse sentimento de inconformação, de indignação, porque o outro não pensa com a nossa cabeça, né? Com a nossa visão, né? Que nem sempre é a melhor ou é a certa conforme o nosso ponto de vista. Mas estaríamos certos deste ou daquele jeito, né? Então temos que dar ao outro o direito de pensar, de sentir e agir como ele quiser. E continuar com o afeto para com ele no nosso coração, da mesma forma, como ele diz aqui. Aprendendo a respeitar o adversário e a reverenciar as qualidades dele. Não é porque ele não pensa como nós ou não está agindo como nós queríamos que ele perdeu as qualidades que tem. Ele tem qualidades que nós podemos e devemos reconhecer. Então, nesse momento é muito importante pensarmos nisso. Se somos cristãos, precisamos primar pela paz, pelo amor, pelo respeito aos outros. Jesus jamais se opôs contra ninguém. Ele jamais brigou, jamais fez qualquer coisa por causa daqueles que não pensavam como ele. Em algum momento apresentou as suas ideias quando foi insultado, quando tentaram ridicularizá-lo, quando tentaram pegá-lo em alguma armadilha, mas ele não se voltou contra ninguém, não incitou nada, não fez nenhum ato de violência. Ele agiu pregando com o próprio exemplo, que é o que nós temos que fazer.
A única coisa que nós podemos fazer diante de várias situações da vida é darmos o nosso exemplo. E isso nós podemos fazer, porque não depende do outro. O nosso exemplo depende de nós, das nossas atitudes, da maneira como nós sentimos, da maneira como nós pensamos. Então, diante de um pensamento contrário ao nosso, qual a nossa reação? A mais amorosa possível, inclusive reconhecendo os talentos e o bem que a outra pessoa tem, deixando a cada um segundo sua consciência e a Deus, que nos conhece a todos. Somente Deus conhece o coração de cada um de nós e as razões pelas quais as pessoas fazem o que fazem. Nós não sabemos. Somos superficiais. Por mais que nos inteiremos e achemos que sabemos, não sabemos. Quem sabe é Deus. E se Ele permite as ações neste mundo como elas são, é porque todos nós precisamos aprender juntos. Exteriorizarás entusiasmo e alegria nas horas belas da estrada. Todavia, demonstrarás coragem e paciência nos dias amargos, quando tudo pareça despedaçar-te os sonhos e aniquilar-te as esperanças. Então a gente vai, lógico, mostrar entusiasmo, alegria nas horas boas, né? Vamos agradecer, vamos mostrar todo aquele entusiasmo que a gente tem para motivar as pessoas, né, a seguirem e neste ou naquele caminho melhor, né? Porém, nos momentos difíceis, também temos que demonstrar coragem e paciência, porque tudo passa. O Chico sempre dizia, tendo ele recebido uma resposta de Maria Santíssima, que tudo passa, ensinando-nos que aquelas experiências mais complicadas, mais difíceis, ficarão para trás. Que aqueles momentos de desafios da existência ficarão para trás. Tuas ações constituem recursos que sorvestes na organização crediária da vida, né? Então, a gente vai tendo a colheita, né, o crédito daquilo que a gente faz dentro das nossas ações. Então, quando nós agimos, temos uma contabilidade existencial, né? Quando a gente desencarna, passa-se a régua e faz-se a soma para ver quanto deu, quanto foi o nosso progresso, quanto foi o prejuízo, né, que a gente teve. Aí tem lá, né, os valores que são contados, né, na contabilidade como progresso nosso, mas tem aqueles valores também que são contados à conta de prejuízos que nós tomamos através das atitudes que não foram boas. Então, as ações são recursos que a gente precisa aproveitar para realizá-las da melhor maneira possível. Tuas reações, né, porém, são as garantias que lhe preservam a estabilidade ou os golpes que lhe desmerecem o valor, conforme o bem ou mal a que te afeiçoas. Então, se nós aproveitarmos, né, as reações que recebemos, nós poderemos, através delas, da maneira como nós reagimos, né, quando a pessoa faz alguma coisa diante de alguma coisa que a gente fez para ela, se nós controlarmos as nossas reações, se nós tivermos sermos ponderados, respeitosos, amáveis, nós vamos fazer o quê? Nós vamos garantir a nossa estabilidade, né? Ou os golpes, né, que lhe desmerecem o valor conforme o bem ou mal que te afeiçoes. Então, se a gente reagir de maneira inadequada, de maneira inoportuna, diante daquele desafio que a gente recebe, seguramente que isso não nos fará bem. Então, a gente pode receber benefícios ou golpes, porque desmerecemos o valor daquilo que a gente fez. Então, eu faço bem quando eu recebo de volta algo que não vai bem, que não é bom como eu esperava, e eu reajo de maneira negativa, estou, na verdade, desferindo um golpe sobre mim mesmo. Um golpe doloroso,
que vai me machucar, que vai me ferir. Não tem como ferirmos os outros sem ferir a nós mesmos. Não importa as razões, não importa se nós estamos certos ou errados. Toda vez que tomamos a violência, toda vez que tomamos o mal para resolver aquilo que nós acreditamos ser o bem, estamos errados. E vamos ter que reconhecer isso logo que encerrarmos a nossa existência presente. Às vezes nessa própria vida mesmo, através de provas amargas, difíceis de serem contornadas. Provas que nos exigem o máximo das nossas forças. E aí então, um filme passa na nossa cabeça. Daqueles atos menos dignos, violentos, ruins, que nós nos deixamos contaminar. Então é importante pensarmos sobre isso. Só o bem nos faz bem. O bem faz bem. O mal, sob qualquer aspecto, sob qualquer justificativa, nunca nos fará bem. O único bem que o mal nos faz é, através da dor que ele provoca, fazer-nos despertar para as realidades maiores que nós temos que despertar. Mas nós não precisamos da dor que o mal provoca para isso. Mas toda vez que tomarmos o mal em nossas mãos, praticá-lo, com consciência do que estamos fazendo, sob qualquer justificativa, sob qualquer aspecto, nós teremos como resposta da vida uma oportunidade de reparação. E, geralmente, quando é o mal, ela é sempre dolorosa, ela é sempre constrangedora, ela é sempre limitadora, do lado de cá, no mundo espiritual, e muitas vezes na próxima encarnação também. Se as tuas reações forem constantemente elevadas, de certo que as tuas realizações serão sempre respeitáveis e dignas. Então, se eu reajo àquele cenário ao qual estou sendo convidado a enfrentar de maneira elevada, o Emmanuel é muito claro aqui, se eu reajo de maneira elevada, de certo que as minhas realizações serão sempre respeitáveis e dignas, especialmente diante da própria consciência. E diante das pessoas sérias, de todos aqueles que têm como base o amor e o bem. Do contrário, não será assim. Eu não terei como resposta o próprio autorrespeito, porque quando eu pratico uma reação, quando eu pratico uma reação que não é elevada, que é negativa, que é baixa, naturalmente estou abrindo mão do meu autorrespeito, do respeito à maneira como devo me comportar como cristão. E esse desrespeito consciencialmente me custa caro. Me custa a paz do meu coração. Não se pode, de maneira nenhuma, utilizar ódio, a mágoa, o ressentimento, a vingança e dormir tranquilo e ficar em paz. Se no primeiro momento isso acontece, daqui a pouco a consciência vai despertar para essa realidade e vai nos trazer muitas dores. Tentar ludibriá-la mentindo para as pessoas, mentindo para si mesmo, só vai acumular mais dificuldades ainda, podendo nos levar à destruição de tudo que nós temos de nobre, de tudo que nós temos de elevado. Porque tudo rui diante do mal. Todas as instituições humanas ficam carcomidas diante do mal praticado. Pelas reações somos vistos em nossa estrutura autêntica. Então, a maneira como eu reajo diz muito mais de mim do que as minhas ações. Eu faço as ações do bem, eu faço isso, faço aquilo, mas diante de um enfrentamento, a minha reação ela é intempestiva, violenta, desequilibrada, preconceituosa, tendenciosa. A minha reação diz mais a meu respeito do que as minhas ações, que podem ser apenas um simulacro, muitas vezes, uma simulação, uma hipocrisia, ou muitas vezes realmente uma tentativa de fazer certo. Então é preciso que a gente preste atenção em como nós reagimos, diante dos desafios que a vida nos oferece.
desde o sentimento lá do fundinho da nossa alma, do pensamento aqui na nossa cabeça, até a ação propriamente, né? A reação que a gente tem. Tudo tem valor. Então nós temos que prestar atenção qual é o valor de tudo que nós temos. Provas, aflições, problemas e dificuldades se erigem na existência como sendo patrimônio de todos. Ou seja, ninguém vai passar pela vida sem aflições, sem problemas, sem dificuldades. É um problema de todos. O que nos diferencia, que nos diferencia um do outro, né, uns diante dos outros, é a nossa maneira peculiar de apreciá-los e recebê-los. Então, problemas, todos nós vamos tê-los. Os Espíritos dizem que ninguém vai passar pelo mundo sem ter problemas, porque nós vivemos num mundo de provas e de expiações, onde o mal predomina e onde as pessoas que habitam esse mundo são espíritos imperfeitos, ainda com bastantes paixões negativas, sugerindo condutas e comportamentos. Então, como que nós vamos ser plenamente felizes? Não tem jeito, até que a gente não melhore, né? Então, agora, a maneira como a gente reage às coisas diz se a gente está melhorando ou não. Então, aí cabe a nós fazer essa avaliação e essa reflexão. Anotemos semelhante realidade, porquanto em nos consagrando ao exercício real da caridade, a benefício do próximo e a favor de nós mesmos, é indispensável nos mantenhamos vinculados aos ensinamentos do Cristo na hora de agir e de reagir, não é só de agir. Temos que ser cristãos quando agimos e ser cristão quando reagimos também. Eu trato todo mundo bem desde que eu seja respeitado nos meus princípios. Quando alguém não respeita, então eu reajo de maneira ruim, ferindo, magoando, tentando sobrepor-me sobre os outros, tentando mostrar uma autoridade que eu não tenho, tentando impedir a felicidade dos outros, tentando punir as pessoas por não fazerem o que eu estou fazendo, o que eu estou desejando. Então é melhor que a gente pense sobre isso, né? Porque ele fala aqui que o exercício da caridade verdadeira na existência, sob qualquer aspecto, precisa ser conforme os ensinamentos do Cristo, né? Então, como Jesus, aí vem aquela pergunta, né, aquela sugestão muito sublime para a gente perguntar, na hora que a gente vai tomar uma atitude, reagir principalmente. O que Jesus faria no meu lugar? Eu fiz uma coisa para alguém, estou sendo pago com ingratidão, ou até mesmo estou sendo pago com maldade da parte daquele a quem auxiliei. Qual é a minha reação? Eu devo perguntar, o que Jesus faria no meu lugar? Jesus subiu no templo e soltou raios para todo lado, cortou a cabeça de alguém, depois algum governante da sua época, o imperador, machucou as pessoas, impediu as pessoas, ferindo-as de uma maneira ou de outra? Não. Ele foi o manso Cordeiro de Deus, que foi ao suplício para nos ensinar que somente o amor, o perdão e o bem pode nos levar a uma conquista, à conquista do reino dos céus dentro de nós. Sempre perguntarmos, em qualquer ação e qualquer reação nossa, o que Jesus faria se estivesse no nosso lugar. Meu irmão querido, se nós fizermos assim, nós aumentaremos as chances de acertarmos mais e errarmos menos. Quando formos fazer qualquer coisa, Jesus mentiria? Jesus agiria com violência? Jesus faria isso que eu vou fazer agora? Jesus responderia dessa maneira? Então, é um aferidor de conduta perguntarmos assim. Isso vai nos ajudar a frear muita coisa. Então vamos agora sentirmos os braços desse mestre que acabamos de falar. Ele está nos abraçando, trazendo-nos para junto do seu coração. Está nos falando a alma sobre tudo aquilo que já nos falou no seu Evangelho. Que possamos ouvi-lo para não distorcermos os seus ensinamentos,
justificando as nossas perturbações. Vamos ouvi-lo. O que ele está nos dizendo sobre o que nós estamos fazendo? Vamos sentir Jesus. Ele está falando conosco. Vamos escutar. Ele está nos mostrando o caminho. Está nos alertando para as coisas que nós precisamos melhorar. Mas, sobretudo, está nos acalentando. Está nos amparando no seu coração amoroso. Vamos sentir o seu abraço, suas vibrações, que mergulham na essência da nossa vida, colocando paz, harmonia, determinação para o bem. Recebamos esse acolhimento do Senhor, que nos aceita como somos, nos ajuda sempre. Vamos abrir a nossa alma para, nesse momento, nos sentirmos tocados por Ele, profundamente. É Jesus em contato conosco. Sintamos essas vibrações. E assim, percebendo o Mestre querido, vamos dizer a Ele: queremos ficar assim, Senhor, junto contigo. Permita-nos ficar. E o nosso muito obrigado. Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos.